Eu estou escrevendo algumas ideias a respeito do coronavírus, na realidade, à luz da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, em busca da dimensão simbólica e metafórica dessa situação que nós estamos vivendo. Levando em consideração de que a história de toda a evolução humana sempre esteve desafiada por momentos como esse, por pestes, por pragas, por pandemias e epidemias que provocaram muito dano, muita dor, muito sofrimento, mas também proporcionaram um salto evolutivo sem precedentes. E parece que esse advento do coronavírus está possibilitando esse olhar metafórico para a gente compreender o que está por trás dessa realidade. Então, antes de começar a discorrer algumas ideias, eu quero trazer uma história que vem do sufismo. Quem fala essa história é o Rumi, citando Nasruddin, que é um personagem interessante. E o Nasruddin, um belo dia, estava sentado numa praça pública quando a peste passa por ele, e ele, reconhecendo a peste, fala para ela: peste, o que você está fazendo e para onde você vai? E a peste responde: eu estou indo para Bagdá matar umas 10.000 pessoas. Nasruddin fala: puxa, mas precisa matar tanta gente? E a peste responde: essa é a minha função, na realidade, graças a essas situações que eu provoco é que acontece a evolução dos seres humanos. Nasruddin diz: então tá bem, fazer o quê? E a peste vai embora. E tempos depois, a peste volta e Nasruddin está muito revoltado com ela, indignado, chama ela e fala: você me enganou, você disse que iria matar 10.000 pessoas e morreram 100.000. E a peste responde: sim, eu só matei 10.000, 90.000 morreram de medo. É interessante essa ideia, né? Porque neste momento que nós estamos diante dessa situação pandêmica do coronavírus, o medo acaba ganhando uma dimensão muito perigosa. Não ter medo é loucura, mas ficar tomado pelo medo também é uma paralisia absolutamente inadequada. O ideal é você ter uma consciência do medo e a coragem de enfrentá-lo à medida do possível, com consciência, com capacidade reflexiva e com conhecimentos efetivos e científicos, e não esse monte de fake news e um monte de outros tipos de bobagens que a gente vê circulando para tudo quanto é lado nesse momento de comunicação virtual. De fato, é uma história importante essa que nós estamos vivendo, e na minha visão, assim como todas as pragas, todas as pestes tiveram sim um papel significativo para a evolução humana, essa também terá. Vale a gente pensar em que ela pode contribuir. E o texto que eu estou escrevendo, ele vai mais ou menos por aí, né? Veja, a peste negra, que tem a ver com a febre bubônica, que destruiu grande parte da Europa, deve estar sendo vivida até certo ponto por nós agora. Eu acho que toda aquela incerteza e aquela situação absolutamente assustadora que se vivia naquela época, se vive hoje. Só que naquela época não se sabia que era uma questão de sanitarismo, era uma questão de higiene, era questão das pulgas dos ratos e assim por diante. Depois teve a febre espanhola e assim foi indo, mas graças a isso foi acontecendo o sanitarismo. Pena que ainda o mundo não está completamente livre da falta de serviços sanitários. Foi surgindo a ciência, a tecnologia, os antibióticos e os meios para você lidar com a letalidade de muitas doenças. Então teve sim uma evolução. E do ponto de vista psíquico, que é a minha praia, eu sempre falo para os alunos no início dos cursos de 3 grandes ondas psiquiátricas que provocaram, de uma certa forma,
evolução. A primeira onda acontece por volta de 1800, logo depois daquela fase obscurantista que deu origem à peste negra, que depois vem o iluminismo, né? Então tem toda essa mudança e a ciência passa a ficar mais importante. E hoje nós estamos voltando para um obscurantismo, infelizmente, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas então, naquela época de 1800, a grande doença psiquiátrica foi a histeria. E a histeria, ela provocava grandes comoções, histeria individual, com as conversões, onde o indivíduo tinha paralisia de membro, cegueira, dificuldade de fala ou até mudez, e histerias coletivas. E um dos fenômenos de histeria coletiva que acabou provocando uma mudança enorme cultural foram as aparições da Virgem Maria, onde em cada lugar era vista a Virgem, e ao invés de dar um remédio psiquiátrico, né, o famoso trio parada dura, Aldol, Fenergan e Ampliquitil, porque o indivíduo estava tendo alucinações, estava esquizofrênico, na época se chamava demência precoce. Não, todo mundo acreditava que ele tinha visto a Virgem, porque existia uma necessidade cultural, uma necessidade humana para incluir o feminino na trindade masculina. Existia uma prontidão humana para dar espaço ao feminino e direito à mulher a ter espaço profissional e espaço até sexual, porque até então esse obscurantismo machista, retrógrado do Antigo Testamento, do javismo, tirava da mulher a liberdade absoluta, nem o gozo sexual ela tinha direito, e se ela demonstrasse qualquer tipo de prazer, ela era considerada promíscua, prostituta, adúltera e assim por diante. Quando a igreja cristã aceita a Assunção da Maria e coloca ela como quarto elemento na trindade masculina, Pai, Filho e Espírito Santo, quando a mulher começa a ter mais espaço social, cultural, profissional e até sexual, o que acontece? Acabam as histerias, acaba o movimento, houve uma evolução. Obviamente, ainda estamos muito longe de estar na igualdade do feminino, e o pior, a gente vê ainda hoje muita mulher retrógrada ao movimento machista, apoiando misóginos e assim por diante. Mas é assim mesmo, é um processo de evolução. A evolução, ela não acontece de uma forma abrupta, vai acontecendo, e tem momentos de pêndulo, né? Tem momentos que volta. Muito bem, depois da histeria surge a segunda doença psiquiátrica importante. A histeria foi a base do conhecimento do Freud, a segunda, a esquizofrenia ou demência precoce, foi a base dos conhecimentos do Jung. E obviamente, qual é o ganho que está por trás desse processo de um monte de situações esquizofrênicas? A possibilidade da relativização, a possibilidade de abrir mão daquele pensamento maniqueísta, daquele pensamento absolutista, onde existe o totalmente certo, totalmente errado, totalmente bom, totalmente ruim, onde a gente entende que existe a sombra, existe potencialidades construtivas e destrutivas, potencialidades boas e más em todo mundo, em todos nós, né? É por isso que na parábola cristã está lá, né? E Cristo vem como esse anúncio dessa mudança toda, né? E veja isso, eu estou falando quase 2000 anos antes dele, ainda estamos nessa dificuldade de aceitá-lo na sua plenitude, né? Ele diz, quem nunca errou que atire a primeira pedra, e ele próprio não atirou, assim como ele diz que todos têm espaço no reino dos céus, né? E que os puros ou os íntegros, né? Puro é verdadeiro, íntegro é de inteiro, aquele que reconhece a sombra. Muito bem, e aí surge a própria ciência esquizofrênica com a visão quântica, e nessa ciência de Einstein nós temos toda uma potencialidade, porque que coisa mais esquizofrênica, onde você diz a luz, ela pode se comportar como partícula, fótons, ou como onda, e o observador é que vai fazer ela se comportar desse jeito. Ou seja, toda observação sofre a influência do observador, né? Ou tudo que é observado sofre a influência do observador. E isso vale para várias situações. Quando o relativismo
ganha espaço. Heisenberg faz e ganha prêmio Nobel a teoria o princípio da incerteza. O que acontece? As esquizofrenias param de acontecer. E aí surge a terceira onda psiquiátrica, nos últimos 30 anos, 40 anos, que é a depressão. Ou seja, a depressão ganhou um espaço enorme. E qual seria o ganho da depressão? A possibilidade, como o próprio nome diz, de vir para dentro, de se autoconhecer. E, na minha visão, e de outros teóricos, é o resgate do sagrado, é a ressacralização da própria vida, é o reconhecimento da alma e uma atitude religiosa independente das estruturas religiosas, né? Ou seja, uma religiosidade onde você reconhece que o sagrado está dentro de você e você não precisa ficar atrelado ou subserviente às instituições religiosas, né? O próprio Einstein diz isso, né? Quando o homem conseguir se libertar da imagem antropomórfica de Deus, reconhecer que Deus está em tudo e não pertence a nada, ele encontrará a verdadeira religiosidade e se libertará das religiões que só servem para vaidade e enriquecimento dos seus líderes. Então a depressão foi uma oportunidade para essa busca interior, para o indivíduo sair desse mundo onde ele está o tempo todo no consumo, na dívida do trabalho, para fora, na produção, no enriquecimento, na matéria, e encontrar a espiritualidade. Porém, nós já tínhamos tecnologia bioquímica suficiente para poder dar remédios antidepressivos, obrigar a serotonina a ir lá nos receptores serotoninérgicos e fazer o indivíduo continuar daquele jeito meio anestesiadão, né? Saciado, né? Sem entusiasmo é sem Deus dentro dele, e cumprindo o papel dele de consumir e de produzir, fazendo com que ele continue um escravo econômico, um bem de produção, e assim ele vai seguindo e vai mantendo cada vez mais essa desigualdade, essa condição sem sentido de vida, né? O indivíduo fica viciado em compra, viciado num prazer efêmero e vai perdendo cada vez mais a capacidade de amar, de se amar e de se reconhecer e de se autoconhecer, né? E é interessante porque com o passar do tempo esses remédios não são suficientes, vão tendo que usar novos remédios e novos psicofármacos para mudar comportamento, para mudar atitude, para manter o indivíduo nessa produção e longe de si mesmo, e essas doenças vão se manifestando com outros nomes, síndrome de Burnout, síndrome do pânico, agorafobia, compulsão alimentar, oniomania, que é compulsão por compra, compulsão por jogo, compulsão por sexo, compulsão por droga, dependências químicas, e assim vai. É tudo derivado dessa grande depressão que não foi vivida na forma certa de fazer a interioridade acontecer. E aí, nesse contexto mesmo, e eu acho que diante dessa incapacidade do humano tirar o proveito dessa depressão, começa a vir um vírus muito perverso, que é o vírus do retorno às condições do obscurantismo, da Idade das Trevas, onde a religião nefasta, maniqueísta, territorialista, começa a ganhar espaço, surgindo, infelizmente, líderes em vários países nesse pensamento de um conservadorismo retrógrado, que se diz de ultradireita, mas na verdade é de total falta de potencialidade para o sagrado verdadeiro, né? Mas no meio disso surge o coronavírus, né? E para mim o coronavírus é a tentativa biológica de fazer com que as pessoas saiam dessa virulência psicológica e dessa dependência bioquímica, negando a depressão e reconhecendo si mesmo. Veja só o ganho secundário que o coronavírus está nos passando. Primeiro, mostrando que não existe território. Por mais que eu queira fechar as fronteiras, algo ínfimo, algo absolutamente imperceptível,
contamina tudo e todos. O quanto que nós somos frágeis e o quanto que nós somos mortais. O quanto que não adianta eu me proteger, eu tenho que proteger o outro para me proteger. O quanto que eu preciso me organizar numa relação solidária, resgatando aquilo que seria as referências do iluminismo, né, que é liberdade, igualdade, fraternidade, que é o pensamento cristão e que infelizmente tem um monte de papagaio que repete isso, mas não pratica de verdade, porque continua territorialista, continua misógino, continua preconceituoso, continua absolutamente voltado para situações sem nenhum tipo de amorosidade. E é essa a ideia interessante, porque como que eu vou me defender do coronavírus? A única forma que eu vou me defender dele é podendo passar por ele, ou seja, ser contaminado por ele e adquirir imunidade a ele, né? Isso já está mais do que claro, enquanto não tiver no mínimo 50% da população contaminada e curada, imunizada, a gente vai estar à mercê dessa loucura toda. Por quê? Porque a gente tem que proteger os mais sensíveis, as pessoas que estão em condição de risco, os velhos, aquele que a gente abandona há muito tempo. Porque eles são os que mais vão sofrer e se dá esse pico enorme de casos, vai ser catastrófico. Então a gente tem que criar uma condição para a contágio ficar menos acelerado no início, mas que todos vão ter que passar por esse coronavírus, vão ter que passar. A questão é como eu me protejo dele. Eu tenho que me proteger dele passando por ele saudável, porque se eu estou saudável, eu tenho muito pouco sintoma, faço febre ou às vezes nem febre faço, tenho um pouquinho de tosse e adquiro imunidade. Mas para eu estar saudável, eu tenho que estar com o sistema imunológico em pleno funcionamento. E o sistema imunológico depende de quê? Depende de você ter sono tranquilo. Essas pessoas tão egoístas, com ressentimento, mágoa, raiva, ódio, vingança, não dorme bem. Essas pessoas egoístas não dormem bem. O sistema autoimune fica ruim. Eu tenho que ter uma alimentação saudável. Infelizmente, num mundo com tanta desigualdade, essa alimentação não é tão saudável para todos. E eu tenho que ter o mais importante, amor e humor. Amor é a capacidade de amar a mim mesmo e ao próximo, e humor, alegria, entusiasmo. Um indivíduo que não tem isso, a imunologia dele vai lá para baixo. O medo faz ele ter uma imunologia muito deprimida, e aí ele fica suscetível. Por isso que a história lá do Nasruddin, 10 mil, a peste diz, eu matei, 90 mil morreu de medo. Porque o indivíduo não tinha o quê? Fé. Fé, mas fé não naquilo que a instituição dá para ele, fazendo com que ele pague dízimo, com que ele faça oferenda, com que ele faça um monte de magias, né? Patuás e coisas assim, para se sentir seguro. Ele tem que estar seguro porque ele sabe que ele está a serviço de algo maior. E é isso que o Jung chama de processo de individuação. Ele está a serviço do self, que é o si mesmo, que é a representação de Deus em nós, e serviço do self, na realidade, é serviço da psique ou da alma, dando um sentido de continuidade para o próprio existir. Então, eu peço desculpa que esse vídeo está longo, eu estou falando com bastante emoção, porque eu acho que essas ideias eu falo, e os professores de JEP falam há muito tempo, Jung já falava isso há muito tempo, mas eu acho que essa oportunidade agora das pessoas ficarem recolhidas, se conversarem, irem para dentro, ter uma visão mais minimalista de vida, uma visão mais humanitária de vida, uma visão mais amorosa de vida, mais cuidadosa com a própria vida, com menos consumo, com mais cuidado com o meio ambiente. Obviamente, a gente sabe que a chance de ter pestes piores do que essa, por conta de todo esse desequilíbrio que nós estamos provocando, é enorme. E uma visão humanizada no sentido de repensar a economia, repensar esses políticos que só pensam na materialidade, no egoísmo, na competição, pensam só neles e deixam de perceber que todos nós somos uma única unidade humana. Todos nós fazemos parte do universo, todos nós somos o universo, na realidade somos os versos do Uno.
Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.